Olá, Sara por aqui, muito bem-vindo. Continuamos aqui a nossa jornada dos 22 arcanos maiores, percorrendo juntos com Dionísio, o louco, a sua caminhada aqui pela Terra. Bom, agora nós chegamos na carta A Justiça. E aqui a gente está diante de uma mulher guerreira, sentada num trono dourado, sobre um piso, um chão de mármore de um templo, e esse piso é um quadriculado em preto e branco que lembra muito bem um jogo de xadrez ou luz e sombra, como queira. Na sua mão direita ela empunha a sua espada, na sua mão esquerda ela segura uma balança e no seu ombro esquerdo também tem uma coruja, um animal aqui representando também a sabedoria. No teto desse templo tem vários símbolos de como se fossem uma civilização, trabalho, cavalos, enfim. E aí a gente vai entender já por quê. Bom, Atena é filha de Zeus com a primeira esposa dele mortal, Metis. E aí aconteceu que, quando essa esposa ficou grávida, Urano avisou Zeus que se esse filho nascesse, ele seria muito mais poderoso do que Zeus. E para que isso não acontecesse, calma, os mitos são assim mesmo, cabulosos, Zeus engoliu essa esposa antes que ela tivesse o bebê. E teve uma indigestão, passou muito mal, sentindo uma forte dor de cabeça. Hefesto, o deus ferreiro, abriu a cabeça de Zeus com um machado de bronze. E desse ferimento saltou Atena, já empunhando sua espada e dando um grito de vitória. E aí você vai entender aqui ao longo da conversa por que tantas coisas estranhas assim. Bom, a primeira coisa é que ela vem também como uma guerreira, contrabalanceando o último guerreiro que nos encontramos ali, que foi Ares, né? O deus da guerra. Mas é que bem diferente. Tudo que Ares tem da agressividade instintiva, física, daqui, do elemento humano, né? Atena não tem. E justamente porque ela não teve contato com a mãe, com a parte mortal, né? Ela não chegou a nascer pelas vias normais, ela nasceu da cabeça do pai, de um deus. Ou seja, é como se ela não tivesse os instintos humanos, o contato com os sentimentos humanos, com os desejos, com todas aquelas coisas que a gente diz que é mais carnal, né? Então, ela tem toda essa capacidade de equilíbrio, de isenção, de ser muito justa. É a ela dado, né? A ideia do primeiro júri humano. Então, ela também faz a referência à castidade, porque ela era absolutamente envolvida com a diplomacia, com o serviço à justiça, com a ordem da civilização, com a proteção. Então, tudo que dizia respeito a ela como um indivíduo, como a personificação, né, de alguém, não acontecia. Ela era essa guerreira isenta de todas essas coisas, né? Então, ela também foi a patrona, né, da tecelagem, ensinou homens a domar cavalos. Curioso, né? Eu fiquei olhando o cavalinho que tem aqui em cima do templo dela e, logicamente, lembrei dos cavalos, né, da carta anterior. Se você não viu, volta lá para ver, procura ver na ordem, que vai ser muito mais proveitoso para o seu estudo. E aí, quando a gente tem os lados, né, os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, um lado lógico e lado abstrato, ambos cavalos querendo ir cada um para um lado. E aqui a gente já tem ela, Atena, ensinando como é que se controlam esses cavalos, né? Então ela ensina o que é a doma. E, além de tudo, nesse arcano, a gente chega nessa carta de número 8, nesse caso, como o momento em que Dionísio tem contato com a primeira das 4 lições
morais que ele vai precisar entender, compreender, integrar para que ele continue a jornada, para que ele tenha estrutura individual para caminhar por essa vida, para enfrentar os desafios que ele vai enfrentar ainda, né? Porque ele está aqui, né? Tem regras, normas, leis, então as lições morais nesse caso são importantes. Então são as cartas da justiça, a temperança, a força e o eremita. Então você vai acompanhar aí nesses próximos momentos essas outras lições. Então imagine assim que essa fragmentação, né, de cartas, por exemplo, a gente está falando aqui das 4 lições morais, das 4 cartas que falam das lições morais, é só uma maneira de separar para que o indivíduo possa entender pequenos trechos de uma coisa só, porque no final, quando ele chega na carta do mundo, todas essas lições elas estão entrelaçadas e elas já devem estar integradas no nível profundo no indivíduo, né? No Dionísio, no louco, na gente. Então, as 22 energias elas vão se misturando no nosso caminho com aquilo que é a nossa individualidade e no final a gente vai ficando bom nisso e aí vai atuando com todas as energias de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade de cada momento que a gente vai vivendo, né? Então esse é o objetivo. Então essa separação de cartas específicas com lições morais é só um recorte, né? No final a gente entende lá no finalzinho, na carta do mundo, que todas essas coisas são integradas. Então aqui ficamos com a lindíssima deusa Atena e toda a sua energia de guerreira, porém diplomacia e justiça. Um abraço e até o próximo material.